Olha só, no mundo da tecnologia, a regra é clara. Ou a gente se adapta, ou a gente fica para trás. A verdade é essa. E hoje nós vamos desvendar o que é, na prática, o mapa para transformar de vez a carreira de qualquer profissional com DevOps. É sobre assumir a liderança nessa nova era. Bora começar? E a pergunta que fica é essa, bem direta mesmo. A sua carreira, ela tá pronta para o que vem por aí? E olha, isso não é uma pergunta para o futuro, não. É pro agora. Porque, sendo bem sincero, a mudança já aconteceu. Estar pronto deixou de ser uma opção, virou uma necessidade absoluta para quem quer, de fato, se destacar. Para a gente entender onde a gente está, é sempre bom dar uma olhadinha para trás, né? A TI passou por, vamos dizer, 3 grandes eras. A gente começou lá na era Bare Metal. Lembra? Servidor físico, de ferro mesmo. Ali o que importava era manjar de sistema operacional, de file system. Aí a coisa evoluiu para a era da virtualização. Chegaram as VMs, as máquinas virtuais, e de repente todo mundo precisou saber mais de redes. E agora? Bom, agora a gente chegou aqui. Exato. Nós entramos de cabeça na era Cloud Native. E vamos deixar uma coisa bem clara. Isso não é modinha, não é uma tendência passageira, é a nova realidade. É o que está redefinindo completamente como o software é feito e como ele é operado. As regras do jogo, elas simplesmente mudaram. E para se manter relevante, é crucial entender esse novo cenário. E olha que realidade, hein? É só dar uma olhada no cenário Cloud Native. A CNCF, que é a Cloud Native Computing Foundation, sozinha cuida de mais de 300 projetos. 300! É um verdadeiro universo de ferramentas. É tanta coisa que, sinceramente, pode até paralisar a gente. Aí vem a pergunta de US$ 1 milhão, né? Por onde raios eu começo? Pois é exatamente para responder essa pergunta que a gente está aqui. No meio dessa confusão toda, dessa imensidão de ferramentas, existe sim um kit essencial. Pensa neles como os pilares que não só constroem software moderno, mas que principalmente constroem uma carreira de altíssimo nível no mercado de hoje. E tá aqui o stack que importa, o núcleo de tudo. A base, o alicerce de tudo, claro, é o Linux. Em cima dele, a gente constrói com containers usando o Docker. Depois, a gente gerencia tudo isso com orquestração, usando o Kubernetes. E para amarrar tudo, a gente tem a infraestrutura como código, com o Terraform na ponta. Dominar esses 4 aqui é o primeiro grande passo para essa transformação de carreira. Vamos dar um zoom em cada um. Primeiro, infraestrutura como código, o famoso IAC. O que é isso na prática? É tratar a sua infraestrutura, servidores, redes, tudo, com o mesmo rigor, com a mesma disciplina que a gente trata o código de uma aplicação. É dar um basta na configuração manual, nos cliques em painéis, e a ferramenta que é o padrão de mercado para isso hoje, sem dúvida, Terraform. Depois vem a containerização. Pensa nisso como uma evolução da virtualização, só que muito mais leve. A ideia é empacotar a aplicação com tudo o que ela precisa para rodar. Bibliotecas, configurações, tudo mesmo, dentro de uma caixinha padronizada. E a ferramenta que faz essa mágica acontecer é o Docker. Olha, hoje em dia, saber Docker não é mais o diferencial, é inegociável para qualquer pessoa que trabalha com tecnologia. Ponto. Tá, legal. Mas aí a gente tem dezenas, centenas, talvez milhares de containers. Como é que a gente gerencia essa loucura toda? Aí que entra a orquestração. É como ter um maestro para comandar essa orquestra de containers. E o maestro que domina o palco, a plataforma que virou o padrão absoluto, é o Kubernetes. Para ter uma ideia da importância, pode pensar no Kubernetes como o Linux da nossa era. Ele é basicamente o sistema operacional da nuvem. Ok, então a gente já tem as ferramentas na mão. Mas como é que a gente conecta tudo isso? Como é que o código que um dev acaba de escrever sai da máquina dele e vai parar lá na nuvem de um jeito rápido, seguro e sem dor de cabeça? A resposta para isso está em uma sigla, CI/CD, na automação do pipeline. Esse pipeline, então, ele se quebra em 2 partes fundamentais. A primeira é o CI, de integração contínua. Pensa nele como controle de qualidade. Toda vez que alguém mexe no código, o CI entra em ação. Ele constrói, ele testa. Tudo de forma automática. Ele garante que nada quebrado entre no projeto. Depois que o CI dá OK, entra o CD, de entrega contínua. Ele pega esse código que já foi validado e, puf, implanta ele no ambiente, também de forma automática. É isso que permite entregar valor para o mercado de forma rápida e, mais importante, confiável. A melhor analogia, de verdade, é pensar nisso como uma esteira de produção de uma fábrica, sabe? Uma linha de montagem de software.
Em cada ponto dessa esteira, uma coisinha adicionada, um teste de qualidade é feito, tudo para garantir que lá no final, o produto que chega na mão do cliente seja impecável. E agora? Agora a gente chega no ponto que para mim é o mais importante de todos. Porque olha, dominar as ferramentas é, sei lá, metade do caminho. A verdadeira virada de chave, o que realmente separa um time bom de um time de elite, não tá na ferramenta. Tá na mudança de mentalidade, tá na cultura. E existe um framework que ajuda a gente a entender essa filosofia, o CALMS. Cada letra é um pilar. C de cultura, para quebrar aquelas barreiras, aqueles silos entre os times. A de automação, para a gente parar de fazer trabalho repetitivo e focar no que importa. L de Lean, para a gente pensar enxuto, entregar valor em ciclos rápidos. M de medição, para tomar decisão com base em dados e não em achismo. E por fim, S de sharing, de compartilhamento, porque conhecimento guardado não serve para nada. Tá, mas como é que a gente mede isso tudo? Como é que a gente sai da filosofia e vai para o resultado prático, para o número? A resposta está aqui, nas métricas DORA. São elas que mostram se o time está indo bem. Elas medem, por exemplo, com que frequência a gente consegue colocar código novo em produção, quanto tempo leva desde a ideia até a entrega, qual o percentual de falhas nessas entregas e, quando uma falha acontece, quanto tempo a gente leva para se recuperar. É com isso aqui que os times de elite provam o seu valor. E aí, quando a gente junta tudo, as ferramentas certas com a mentalidade certa, o resultado é um só, é inevitável. Uma carreira completamente transformada. É sobre se tornar aquele tipo de profissional que o mercado hoje em dia não está só procurando, ele está procurando desesperadamente. E esse contraste aqui, ele deixa tudo muito claro. O jeito antigo era cada um no seu quadrado, nos seus silos. O deploy era manual, cheio de reza, e tinha o clássico joga por cima do muro, né? O dev terminava e jogava a bomba para o time de operações se virar. O jeito DevOps acaba com isso. É sobre todo mundo colaborando, tudo automatizado e, o principal, a responsabilidade é de todo mundo. O sucesso é do time, o problema também. E essa transformação não é só uma ideia bonita, não. Ela acontece de verdade. Olha só o que um profissional que trilhou esse caminho disse. Aulas impecáveis. Incrível ver como eu consegui absorver tanto conteúdo em tão pouco tempo. Isso mostra o poder de ter um mapa, de ter um caminho claro. Acelera tudo. E o aprendizado não para na teoria. Ele se consolida na prática. Esse outro comentário aqui reforça muito isso. Aprendi muito fazendo as aulas e ainda mais colocando em prática. A chave de sucesso é essa. É conhecimento aplicado. É botar a mão na massa, construir, quebrar, consertar, automatizar, resolver problema de verdade. Então, no fim do dia, se tem uma coisa para guardar de tudo isso, é o seguinte: DevOps é, antes de mais nada, uma cultura. Uma cultura de melhoria contínua que muda completamente o jeito que a gente constrói, entrega e opera software. Não é um projeto com começo, meio e fim. É um ciclo que nunca para de girar. E é isso. A jornada começa agora. O mapa está na mão. A grande questão que fica no ar é: com esse mapa, qual é o primeiro problema que vai ser resolvido? A escolha é toda sua.